Nesta noite eu queria trazer uma reflexão sobre o preço da graça. O preço da graça num país completamente capitalista, onde tudo envolve dinheiro, onde o interesse maior é o dinheiro, onde as pessoas são compradas, há quem diga que cada um tem seu valor. No campo da corrupção, né, a frase é: cada um tem o seu valor, depende se o outro paga ou não. Num país completamente capitalista, onde a gente é forçado, muitas das vezes, pela mídia para comprar algo, onde a gente é forçado para sempre levar vantagem em detrimento do outro, independente do outro. Às vezes a gente quer fazer um trabalho e fala assim: mas olha, não tem como te pagar. Eu falo assim: pô, mas de graça? De graça não. Já ouviu esse negócio? De graça não tem como, amigo. De graça não tem como. Como é que eu faço de graça? Aí a gente chega à conclusão de que a graça de Deus ela é completamente na contramão de tudo aquilo que a sociedade prega. A gente quer algo, a gente quer recursos, a gente quer dinheiro, a gente quer levar vantagem. A gente vive num país capitalista que tudo é o consumismo, é a nossa marca maior, quanto para Deus foi de graça. A graça dele, para mim, foi de graça, mas não é de graça. Alguém pagou um preço sobre a graça, e é sobre isso que eu gostaria de meditar nesta noite. O texto áureo da Bíblia Sagrada, do Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Para a gente começar, vai falar sobre o primeiro aspecto do preço da graça. Para que essa graça fosse revelada a mim e a você, nos termos que nós estamos vivenciando no Novo Testamento, na nova dispensação, o texto de João 13,16 vai falar de doação. O preço da graça começa com uma doação de Jesus. O texto diz assim, o texto áureo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que... O que é que ele fez? Aqui está uma doação. Aqui está uma doação, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só por isso, a graça tem um preço, a doação. Ainda em Romanos, no capítulo 5, no verso 8, a Bíblia também vai trazer algo sobre essa doação. O primeiro passo para a gente ter a noção de que a graça não foi de graça. Ela é de graça para mim como um presente, mas ela não foi conquistada de graça, porque houve algo a ser feito. Romanos, no capítulo 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu não merecia absolutamente nada da graça, Deus foi lá e providenciou a sua graça, para mim e para você. Porque se eu merecesse a graça, não seria favor nenhum. Se eu mereço algo, o trabalhador que trabalha 30 dias, o salário dele não é favor nenhum, que ele trabalhou, mas aquele que não trabalhou e recebe, é um favor imerecido. Só que para a nossa sociedade a gente não entende isso, e Jesus vai falar uma parábola exatamente sobre isso, de alguém que trabalha muito, e alguém que trabalha 1 hora e recebe o mesmo salário, e aí há um descontentamento. Como é que pode alguém que trabalhou muito mais e recebeu um salário, e quem não trabalhou nada e recebeu o mesmo salário? Aqui está uma figura, exatamente, de que aquele que não merecia também foi alcançado, e quem não merecia era eu e você, mas fomos alcançados por esta graça. Ainda na primeira epístola de João, Evelyn, no capítulo 4, no verso 10, também tem uma conotação dessa doação de Jesus. Aquilo que ele fez, uma doação. Primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 10, diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Aqueles que chegaram mais cedo na oração, Davi orando aqui, dizia assim: Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro.
Não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Olha que coisa fantástica. Essa doação, nesse preço pago por Jesus, fala exatamente disso, de alguém que não merece, mas recebe o favor de Deus. Essa coisa é linda. Eu não mereço nada, nós não merecemos absolutamente nada, mas o amor de Deus foi tão grande, tão maravilhoso, que Ele doou o seu Filho, Ele deu o seu Filho. Romanos 8:32. Tem um outro texto que o apóstolo Paulo vai ratificar para falar exatamente dessa doação, para a gente ter noção do preço da graça. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também a Ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu Filho, aquele que não abriu mão dele, antes entregou por todos nós. O preço da graça teve uma doação. Mas o mais interessante é que o preço da graça também teve uma renúncia. Filipenses, no capítulo 2, no verso 16, houve uma renúncia de Jesus. Houve um preço dessa renúncia. Jesus renuncia às riquezas. O texto fala exatamente sobre isso. De alguém que nasceu, aonde nasceu? Numa manjedoura, no lugar mais humilde, no lugar pedido emprestado para nascer, detentor de toda a glória, de toda a riqueza, nasce num lugar completamente desprezível, numa manjedoura, meu amigo, pedido emprestado. Aquele que a Bíblia vai dizer que não tinha nem mesmo aonde reclinar a cabeça, e quando teve que entrar em Jerusalém, pediu um jumento emprestado. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 6. Verso 6 vai dizer assim, vai falar exatamente dessa renúncia, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu não quero ser igual a Deus. Eu vim aqui para cumprir uma missão. Eu quero renunciar às riquezas que eu tenho para provar o meu amor por toda a humanidade. Olha que graça, olha o preço da renúncia. Talvez seja o tema mais complexo para mim e para você, que sabemos que aquele que segue esse mesmo Jesus, o primeiro passo é renunciar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É o primeiro passo para a gente caminhar junto com Ele. Mas ainda no preço da graça, há a renúncia da glória que Ele tinha. O Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 5, há uma renúncia da glória. Há um preço. E João vai escrever assim, ó: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Abriu mão da sua glória. Olha aqui o preço de abrir mão da glória que tinha. Interessante esse texto, ele é maravilhoso. Deus, olha, agora glorifica-me, ó Pai, para aquela mesma glória que eu tinha, juntamente contigo, antes que o mundo existisse. A renúncia da glória que tinha. Tem também a renúncia da autoridade. Renuncia à autoridade. Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 2, agora no verso 7, ele vai trazer exatamente essa renúncia da sua autoridade. Ele vai dizer assim: mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu não quero ter essa autoridade. Eu quero me igualar aos homens. Eu quero ser igual aos homens. Renúncia da sua autoridade. Eu não quero estar aqui como forma de Deus. Ele se esvaziou da sua forma de Deus e tornou semelhante a mim e a você, por causa da graça, para pagar o preço da graça. Agora, custou uma entrega. Mateus, no capítulo 27, no verso 26, isso tudo para a gente mostrar o preço da graça que nos alcançou,
Da graça que se eu tivesse que pagar por ela, eu não teria como pagar. Aí ele vai dizer assim: então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. A entrega que custou a vida de Jesus para aperfeiçoar a sua graça, para manifestar a sua graça. E o que isso nos traz? O que tudo isso que nós falamos até agora, o que isso nos traz? O que paira na nossa cabeça exatamente depois de tudo isso que nós falamos, da doação, da renúncia de riquezas, da renúncia da sua glória, da renúncia de autoridade, o custo da entrega, o que me traz isso? O que isso me traz à minha mente, o que traz ao meu coração? A primeira coisa me traz a perfeição. Tudo isso que Jesus abriu mão foi exatamente para ter uma perfeição. Um sacrifício único, um sacrifício eficaz. Para a salvação não precisa fazer mais nada, porque já está tudo consumado. Lá no Antigo Testamento, para que houvesse perdão de pecados, se matava um animal, e toda vez que tinha que pedir perdão, tinha que se matar um animal escolhido, um animal sem mancha, um animal sem marca nenhuma, um animal sem defeito, um animal sem defeito. E toda vez tinha que fazer aquele ato, porque vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí a perfeição vem, o Cordeiro de Deus morre, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morre, e executa algo perfeito, o plano perfeito, o caso acabado para a salvação. A graça dele que nos alcança é perfeita. A morte dele na cruz do Calvário não precisa mais de absolutamente nenhum esforço humano, porque foi tudo na cruz do Calvário. O ato perfeito da graça dele. O que me traz mais? Me traz o benefício. Em 1 de João, no capítulo 1, no verso 7, vai falar desse benefício. Benefício esse que ele nos trouxe. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós estávamos lotados de pecado. Todos nós pecamos. E destituídos, longe, afastados, estávamos da glória de Deus. Mas esse ato, na cruz do Calvário, além de mostrar a sua perfeição no ato acabado, mostrou para mim e para você que através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, todos os nossos pecados são perdoados. O preço da graça. O preço da graça. O preço da graça. A graça não foi de graça e custou caro, hein? Quanto é que custa uma vida hoje? Quanto é que custa uma vida hoje? Há 10 anos atrás, uma vida custava bem mais do que hoje. Hoje, se mata por qualquer coisa. Se mata até sem motivo. Se mata até sem motivo. A graça custou tão caro que não custou a morte de um pecador, custou a morte de um inocente. A graça custou caro. Custou tão caro que eu não teria como pagar essa graça. Eu não teria como pagar isso. Eu não reúno em mim absolutamente nada que possa pagar esta graça. Pagar esta chance que ele me dá. Eu sou incapaz de pagar. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, ele vai trazer para mim e para você algo fantástico, que vai me dar autoridade e vai te dar autoridade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, vai dizer assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. O Eliel não deve mais nada. O Alexandre não deve mais nada. O Ricardo não deve mais nada. Eu estou rasgando a cédula. Eu estou cravando na cruz do Calvário. Esta é a graça. Esse é o preço que eu pago pela graça. Sabe, isso nos traz uma alegria muito grande. Nós temos uma importância muito grande para Deus. Às vezes eu fico vendo as pessoas andando de um lado para o outro, servos de Deus, cabisbaixo. Quantas vezes nós nos tornamos vítimas? E quantas das vezes nós nos esquecemos de onde nós fomos tirados? Sabe por que a nossa mente não é apagada? Para que a gente possa lembrar da onde o Senhor nos tirou. Da onde a misericórdia dele nos alcançou, aonde ninguém nos dava valor nenhum, muitas vezes até mesmo a família, mas ele foi lá, nos retirou de um charco de lodo e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso Deus fez com Davi. Rapaz, lembra-te de onde eu te tirei? Eu te tirei de trás da malhada do teu pai, para te honrar, para te colocar em cima, para te colocar na frente, para te honrar. Então, às vezes a nossa memória não é apagada exatamente para isso, para a gente ter noção de onde o Senhor nos tirou, e aonde o Senhor nos colocou, e o título que Ele nos colocou. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, aquilo é fantástico. Ali eu vejo a graça de alguém que não merecia, de alguém que não tinha como pagar, de alguém que merecia morrer. Olha o título a partir do preço pago por Jesus na cruz do Calvário. Olha o título que nós temos. Olha lá, mas vós sois geração, que mais? Para quê? Isso é graça. Isso é graça. Aqui está. O preço que foi pago na cruz do Calvário, o preço da doação, o preço da renúncia das riquezas, o preço da renúncia da glória, o preço da renúncia da autoridade, o preço da entrega, a perfeição, o ato perfeito da morte na cruz do Calvário, o benefício que aquele sacrifício trouxe para a humanidade, para ele chegar para mim e para você, nos dá todos esses títulos. Geração eleita, coisa linda, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, através desse ato perfeito lá na cruz do Calvário. Olha o preço da graça. O preço da graça, querido, que nós banalizamos. O preço da graça, porque nos foi dado de graça, mas não foi conquistado de graça. Alguém pagou um preço muito alto. Interessante que o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre isso. Na primeira carta dele, a igreja de Corinto, no capítulo 7, no verso 23, na parte A. Ele escrevendo aquela igreja que tinha a igreja mais espiritual para a qual ele escreveu, uma igreja que tinha os dons, onde ele teve os seus maiores problemas. Ele vai escrever assim, olha, fostes comprados por bom preço. Aleluia. Fostes comprados com bom preço. Aleluia. E não foi por vil metal, não foi por dinheiro, moeda corrente, porque o mundo inteiro, nem todas as casas de moeda do mundo inteiro seria capaz de comprar ou de se equivaler
a uma gota do sangue de Jesus. Aquela cruz no Calvário que chamou a atenção de um ladrão. Aquela morte na cruz do Calvário que chamou a atenção de um ladrão. O sujeito se tornou um réu confesso. Que faz um ladrão se tornar um réu confesso. Vai dizer assim, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse justo nada fez. Olha aqui, chamar a atenção de um ladrão. Fazer o ladrão ser réu confesso. Enquanto o outro diz assim, nada, isso é conversa. E quantas vezes nós banalizamos a graça? O outro banalizou a graça. A distância era a mesma, do da direita, que reconhecia que ali estava um justo morrendo pelos pecadores, morrendo injustamente, pagando um preço que ele não merecia pagar. O da direita diz assim, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós vamos morrer porque nós temos que pagar esse preço. Nós somos devedores, mas esse homem é santo, é justo. Ele é inocente. Ali Jesus estava comprando a mim e a você. Ali ele estava cravando na cruz do Calvário a minha e a sua dívida, para dizer, agora a graça vai se aperfeiçoar na vida de vocês. Aleluia. Que possamos ter em mente, querido, que possamos ter a certeza, que possamos colocar esta graça e vivenciar esta graça sem culpa, como já foi pregado aqui, porque o preço já foi pago, e o preço foi alto, a morte de um inocente, chamado Jesus Cristo, autor e aperfeiçoador da nossa fé. Que possamos ter fé e ter a certeza de que este preço, pago na cruz do Calvário, por quem não merecia, por quem não tinha absolutamente nada como pagar, nenhuma condição de pagar, incapaz de pagar, mas ele pagou. E é por isso que tem uma igreja dele, que exalta, que louva, que adora e que anseia estar com ele para sempre na glória.